Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar a respeito de um procedimento bastante comum no nosso dia a dia da nossa ortodontia e que muitos têm receio de fazê-lo, com alguns medos que podem acontecer durante a fase de diagnóstico, planejamento e até mesmo a execução. Nós vamos falar de fechamento de espaço em ortodontia quando eu planejo para o meu paciente a extração dentária. Muitos ficam receosos em indicar esse procedimento, com medo de não conseguir fechar o espaço, com medo de ter muito efeito colateral durante esse fechamento de espaço e não saber como controlá-los. Hoje, então, a dica vai ser, vou mostrar um esquema bastante legal de como controlar os efeitos colaterais do fechamento de espaço na ortodontia. Ok? Então, a extração é um procedimento bastante comum. Hoje, com as tecnologias utilizadas, com os dispositivos que a gente utiliza, a gente pode até pensar que daqui a pouco a gente vai diminuir a indicação de extração em ortodontia, mas não tem jeito, em alguns casos é imprescindível que a gente faça essas extrações para que consiga uma alteração legal de perfil, para que a gente consiga criar espaço no arco para dissolver um apinhamento moderado ou severo, enfim, a gente vai precisar indicar a extração e após a indicação da extração nós vamos precisar fechar os espaços. O fechamento em si do espaço, a gente já discutiu até sobre a respeito das alças que conseguem eliminar o atrito e vencer parte dessa dificuldade. Hoje a ideia é mostrar um esquema para vocês de como controlar os efeitos indesejados durante a fase de retração da bateria anterior. Okay? Muitos me perguntam, professor, eu posso começar esse fechamento de espaço num fio mais leve, ao invés de ser no 19 por 25, começar, por exemplo, num 17 por 25 de aço? A resposta é, pensando especificamente num fio que preenche menos a canaleta, o único problema que a gente vai ter é, eu vou ter mais efeito colateral indesejado. Quais são eles basicamente? Perda de torque dos incisivos e um aprofundamento da mordida. Esse aprofundamento pode levar, sim, ao travamento da oclusão e a gente não conseguir continuar executando, realizando o fechamento desses espaços. Então é fundamental que a gente consiga controlar esses efeitos indesejados da mecânica durante a fase de retração da bateria anterior, para que a gente feche esse espaço com controle da posição dos incisivos e a partir daí a gente já esteja próximo de finalizar o tratamento ortodôntico, que é o que o nosso paciente está esperando nessa fase. Tudo bem? Vou mostrar um esqueminha para vocês agora, para vocês verem como que funciona de uma forma bem simples, bem didática, bem fácil. Pessoal, então como eu estava falando com vocês, aqui em relação ao esquema do fechamento de espaço, controlando os efeitos indesejados da bateria anterior, o que acontece? Quando a gente faz o fechamento de espaço, a retração da bateria anterior, existe uma tendência muito grande dos incisivos lingualizarem, perder o torque, e isso leva a um aprofundamento da mordida. Para controlar esses efeitos colaterais, a gente precisa entender por que esses efeitos acontecem. Então, olha que legal, muito simples, muito fácil da gente visualizar. Na hora que eu estou fazendo o fechamento do espaço, por exemplo, aqui fazendo deslize, mas independente, pode ser com a alça, o efeito é o mesmo. Então, fazendo deslize, colocando o gancho entre o lateral e canino, num fio retangular de aço, preferencialmente um fio calibroso, nós vamos entender por quê. Fiz a ativação, como essa força do elástico ela está longe do centro de resistência da bateria anterior e também da bateria posterior, aqui representando o centro de resistência do molar e dos dentes anteriores, o efeito que a gente tem é um efeito de momento, de giro, de lingualização dos incisivos e angulação mesial dos molares. Pensando especificamente na bateria anterior, a gente teria algo mais ou menos assim como efeito colateral. Ó. Olha a perda do torque dos incisivos. Então, eu preciso controlar esse efeito indesejado. Vamos entender por que isso acontece. Quando eu coloco um fio retangular fino dentro da canaleta, a primeira etapa da movimentação sempre vai ser um pêndulo. Então o dente começa a se pendular até que esse fio toque nas bordas da canaleta, fazendo uma força contrária em um ponto de toque e o outro. Reparem como que essa força é uma força binária. Daqui a pouco nós vamos ver o conceito de binário, definição do binário. Olha o tanto de lingualização que esse incisivo sofreu até que esse fio, que é um fio fino, pudesse tocar as bordas da canaleta e ter esse efeito de controle da perda do torque. Se a gente trabalha com um fio um pouquinho mais calibroso, olha como que esse efeito de lingualização ele é menor até que haja esse toque do fio dentro das canaletas. E aumentando ainda mais o calibre do fio, quando a gente começa a fazer a retração, o incisivo começa a pendular, mas rapidamente o fio toca
tendo essa força do fio dentro da canaleta, e aí vem o conceito do binário. É o binário que consegue controlar esse efeito de lingualização. Quando me perguntam, professor, eu posso iniciar a fase de retração da bateria anterior com um fio mais fino? A resposta é, você vai ter muito efeito colateral, como a gente já viu. Se a gente quiser fazer dessa forma, o ideal, o indicado é que a gente faça um torque vestibular antes de iniciar a retração. Torque vestibular, nesse caso, vai ser resistente, porque o dente já está numa posição favorável. Olha como que fazendo o torque, antes do dente ter o efeito de pêndulo, eu já tenho o contato das bordas do fio dentro da canaleta. Isso faz com que eu tenha essa força binária dentro da canaleta. Lembrando a vocês, binários são duas forças paralelas, não coincidentes, de mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos. Esse é o conceito do binário. Então, o fio retangular calibroso faz com que, com pouco movimento de pêndulo, eu crie esse binário e controle melhor os efeitos colaterais. Se você precisar iniciar num fio mais leve, lembre-se, você teria muito efeito indesejado. Para evitar ou minimizar esses efeitos, trabalhe com o torque resistente durante o início, na fase inicial da retração da bateria anterior. Ok, pessoal? Espero ter ajudado. Um forte abraço para vocês.